irmãos? Você está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Você que tem a sua Bíblia, abra conosco Provérbio é aí depois de Salmo, né? Provérbio capítulo 3, versículo de número 11 e 12. Provérbios 3, versículo de número 11 e o 12, para a nossa introdução da nossa mensagem nessa noite, que diz assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que estar atentos naquilo que Deus fala conosco, porque principalmente nos últimos dias nós estamos vendo muito eu. Eu sei, eu faço, não tem ninguém que faz melhor do que eu. Estou falando aqui não, tá, irmão? Do ministério levando Deus a sério, não. Eu estou falando de muitas denominações que às vezes estão agindo desta maneira. Então a palavra de Deus, às vezes Deus vai usar pessoas para corrigir nós em alguma coisa, em alguma área da nossa vida. Deus vai usar pessoas e nós temos que estar atento quando é Deus, quando é o Espírito Santo que fala ou quando é a carne que está falando conosco. Então a palavra está dizendo para nós não enojar, nós aceitar. Não enoje a sua repreensão, porque Deus, irmão, sempre usou outras pessoas para repreender quando a pessoa estava longe do caminho de Deus, quando as pessoas estavam fazendo aquilo que não agradava a Deus. Deus sempre enviava um profeta, é verdade ou não é? Deus sempre enviava. E às vezes, muitas vezes, os reis da época não quis ouvir os profetas. E eu me lembro da parábola do Lázaro, né? Do rico, quando o rico estava lá em tormento. Aí o rico pediu: pai Abraão, deixe que eu volte lá na terra para avisar meus irmãos, para avisar minha família, para não cair no mesmo erro do que eu e estar aqui em tormento eterno. O que foi respondido para ele, irmão? O que Abraão respondeu? Já tiveram os profetas. Então profeta é para essas coisas. Às vezes tem pessoa que tem medo de falar, irmão. Você, igreja, você é profeta e profetiza de Deus. Não precisa ter medo, porque Deus vai confirmar na nossa boca. Nós pregamos, mas quem fala é Deus. Então Deus vai confirmar a sua palavra quando é pelo Espírito que a pessoa está falando. Porque às vezes a pessoa quer dar um corretivo na pessoa aí, no outro aí, e é pela carne. Aí dificilmente a pessoa vai aceitar, tá, irmãos? Mas quando é pelo Espírito, quando é a palavra que Deus colocou na nossa boca, pode crer
Pode crer que a palavra de Deus ela não vai voltar vazia. Como está escrito lá, Isaías, me parece que é 59:11, se não falha na memória, não tem aqui. Que a palavra de Deus ela não volta vazia antes que prospere naquilo que ela foi enviado. Então ela não volta vazia. Quando é no Espírito, ela não volta vazia. E às vezes quando é na carne, a pessoa às vezes até se torna assim, sabe como é que é? Revoltado. Quem é aquele pastor para cuidar, para falar da minha vida? A minha vida, quem manda é eu. Mas ele não pensa que Deus está enviando o profeta para tirar ele do abismo, irmãos. Tirar ele da sombra da morte. Às vezes as pessoas não pensam dessa maneira. E Deus repreende aquele que o ama. Nós não repreendemos nossos filhos. Não é verdade? Às vezes até depois, eu costumo repreender os meus até lá com uns 40 e tantos anos, 50 anos. Vocês estão errados. Vocês não deram lugar ao diabo, não. Sujeita a Deus. Sujeita a Deus, não dá lugar ao diabo, tem que vigiar. Às vezes eu repreendo, mas dentro da palavra. E a correção, quando é dentro da palavra, até no momento, é de tristeza. Mas depois ela produz fruto. Depois que a pessoa vai sentar e fala, mas meu pai estava certo, ou aquele irmão, ou aquele pastor, estava corretamente certo do que ele me diz, que é para o meu bem. Ô irmão, quantas vezes eu já fui repreendido dentro da palavra de Deus e eu aceitei de bom grado. Depois falou assim, Senhor, obrigado que o Senhor usou a boca daquele irmão, o Senhor usou a boca daquele pastor, do pastor para falar isso comigo, para me livrar do vale da sombra da morte, para me livrar do poço do abismo. Às vezes depois a gente até agradece, irmão. A gente até agradece depois as pessoas que às vezes vêm com a correção para nós. Muito bem. Agora nós vamos lá para Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 25. Nós vamos falar de um homem que não aceitou a correção. E o fim dele foi caminho de morte, por causa de não ter aceitado a correção. Então, claro, segundo Crônicas 25, 1, 2 e 3, nós vamos ler para a nossa meditação, que diz assim, era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Esse já é o 2, né? Sucedeu que, sendo o reino já confirmado, matou a seus servos que mataram o rei, seu pai. Tá dando para entender um pouco aí, irmão? O que ele fez? Ele não tinha, por isso que ele fez, por isso que ele matou. Porque o coração dele não era inteiro diante de Deus. O perigo que às vezes, irmão, nós cristãos, nós corremos por ter um coração dividido. E eu vou te falar assim, isso veio lá do pai dele. Veio lá do pai dele, de Joás. Por que ele fez isso, irmãos? Porque ele aboliu a idolatria. Sabe? Ele em vez dele, vamos dizer assim,
dele obedecer aos costumes de Israel, que Deus tinha falado para ele não fazer deuses, para não fazer outro Deus que fosse adiante dele, tinha falado com Moisés. Ele sabia disso. Ele sabia disso, porém, ele insistiu no erro, irmãos. Pior de nós, irmãos, servo do Senhor, do Deus vivo, é quando nós sabemos as coisas e fazemos o contrário àquilo. Ah, irmão, a mão de Deus pesa mais. Pesa mais. Quando nós não sabemos, quando a pessoa está na ignorância espiritual, Deus até passa por cima e dá o tempo a pessoa arrepender-se. Mas quando a pessoa conhece e a pessoa tenta passar por cima de Deus, estribar no seu próprio entendimento, como fala aqui Provérbio 3:5 também, aí as consequências vêm. E o que fez Amazias fazer isso? Porque ele tinha herdado do pai dele também. Deixa eu ver se eu pego aqui, irmãos, que eu vou até te falar aqui aonde está. Aqui, ó. 24:17. Vai pensando que o pai dele também tinha feito isso. Joás também tinha feito isso. Antes de eu ler, irmãos, aqui a palavra de Deus, às vezes nós falamos assim: eu não vou mudar de religião, porque meu pai, minha mãe, meus avós, e agora eles já partiram, eu não vou mudar de religião. Está errado, tá, irmãos? Isso é errado. Porque se nós pegamos Ezequiel 18:20, está escrito lá: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva o pecado do pai, nem o pai leva o pecado do filho. Então a gente tem, às vezes nós falamos assim, nós continuamos nessa ignorância. Eu também, irmão, por muitos anos também eu continuei assim. Aos 30, 40, 45, fui me converter aos 47 anos de idade, eu também pensava assim: não vou mudar de religião, não vou trair meu pai, mas minha mãe, meus avós, entendeu? Aí nós vamos ver aqui, irmão, ó. Segundo livro de Crônicas, 24:17. Diz assim: a idolatria de Joás. Aí diz assim, ó: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram a imagem dos boques e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa destas sua culpa. Porém enviou o profeta entre ele para o fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra ele, mas eles não deram ouvido. Sabia que estava errado, irmão? Sabia. Mas não quero saber não. Tudo bem, entra o livre-arbítrio. Deus não quer robôs. Deus quer pessoas que adoram Ele, semelhança dEle. Deus não precisa de robôs, não. A pessoa tem um livre-arbítrio. Só que depois pagaram por isso. E essa mesma idolatria, nós encontramos essa mesma idolatria também de Amazias. E isso, irmão, o coração deles não era inteiro. Eles tinham o coração dividido. O profeta avisou? Avisou. Às vezes nós avisamos as pessoas, mas nem sempre, irmão, as pessoas dão ouvido. Aqui está, eles não quiseram ouvir. Enviou o profeta,
enviou, mas eles não quis dar ouvido. Muito bem, no 25:14, nós vemos aqui o que aconteceu com Amazias. No 14, e sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou por seus deuses e prostrou-se diante dele e lhe queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste Deus do povo, que a seu povo não livraram das suas mãos? E sucedeu que, falando ele, responderam: puseram-te por conselheiro do rei, cala-te, porque te ferirão. Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir, porquanto fizeste isto e não deste ouvido a meu conselho. É o que eu estou dizendo, irmão. Às vezes Deus envia você com um profeta, vai e fala com aquelas pessoas, que eles ouvem, que não. Mas nós podemos depois lavar nossas mãos diante de Deus, falar assim: Senhor, o que o Senhor mandou fazer, eu fiz. Agora, não deram ouvido, não quiseram. Muito bem. Aí Deus é que vai tratar deles, irmãos. Não é nós mais. A nossa missão é abrir os olhos dos cegos, da pessoa cego espiritual, dar vista ao cego espiritual que não enxerga. E Deus fez isso por causa Amazias, aconteceu tudo isso por causa da idolatria, por causa da tradição dos pais dele, que também os deuses deles, que ele estava tomando como Deus, estava oferecendo sacrifício, não poderia fazer nada para eles. A gente vê no dia de hoje, igreja, vê a pessoa acompanhando, carregando Deus, enquanto Deus nos carrega, a pessoa está carregando Deus, que não pode fazer nada para eles. É isso, irmão, que nós aprendemos com a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus nos corrige. Porque tem muitas pessoas, irmão, depois de alimentar do maná celestial, o pão vivo que desceu do céu, a pessoa dá as costas para Deus, irmãos. A pessoa volta para o mundo. A pessoa não quer dar ouvido à palavra de Deus. E Deus é assim, irmãos. Deus, se nós buscar e deixar achar, se nós deixar Ele também nos deixa, irmãos. Eu fiquei triste porque muitos anos aí atrás eu vi aí uma mulher muito assim famosa na televisão. Ela falar: Jesus não tem nada com a minha vida. Eu faço do meu corpo o que eu quero fazer. Isso é triste, irmão. Jesus disse que nós somos simplesmente a vara. Se nós estiver nele, vai dar fruto. Porque sem ele nada podereis fazer. Nada nós podemos fazer. Que Deus perdoa ela de ter falado isso, irmão. Porque quando ela estava em fome ainda no ventre da mãe dela, Deus já estava ali olhando, cuidando, os ossos ali, formando os ossos, a carne crescendo nos ossos. Agora a pessoa tão em cegueira espiritual, que a pessoa tem que falar que Jesus não tem nada com a minha vida. E quando chegar diante dele, irmão: apartai de mim, nem te conheço. Nem te conheço. Um Deus que acompanhou nós no ventre da nossa mãe. Misericórdia. Misericórdia. 2 Crônica 15. 15:1. Primeiro. Diz assim: então veio o Espírito de Deus
sobre Azarias, filha de Obed. Presta atenção, irmão. Olha o profeta aí de novo. E saiu ao encontro de Asa, e disse: ouve-me, Asa, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixarem, vos deixará. Se buscares, acharei, mas se deixar Deus, Deus também deixa nós, irmãos, no nosso próprio, a nossa própria escolha. Mas quando nós obedecemos, irmão, a palavra do Senhor, mas como a pessoa é usada na mão de Deus, irmãos. Como a pessoa é um instrumento usado do jeito que Deus quer usar a pessoa. Porque nós estamos buscando. Então Deus vai deixar nos achar. Mas se nós deixar, Ele também vai deixar nós. Deixa, Ele quer isso. Eles é filho rebelde. Eles têm um coração de dura serviço. Eles não conhecem o caminho do seu Deus. Muito bem. O 15 diz assim, 25:15. Então a ira do Senhor acendeu contra Amazias e mandou um profeta para advertir ele do pecado que ele estava cometendo. Que pecado que ele estava cometendo, irmão? Deixar um Deus vivo, um Deus que sabia tudo o que Deus tinha feito, já que Deus tinha abrido o mar vermelho, eles tinham passado, que Deus tinha mandado o maná do deserto, que eles tinham alimentado, um Deus que de dia uma coluna de fogo, de nuvem, e de noite uma coluna de fogo para guiar eles. Ele sabia disso tudo. Isso é que é triste, irmão, na vida, quando a gente vê a pessoa fazendo assim, essas coisas. Por isso que nós lemos assim: filho, não rejeite a correção do Senhor, nem enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, como o pai, repreende o filho a quem deu, a quem quer bem. Às vezes, irmão, às vezes na nossa vida nós pensamos assim. Eu já cheguei no meu estágio espiritual. Eu não preciso que ninguém me ensina mais. Errado, irmãos. Errado. Nós vamos partir dessa terra e não vamos aprender o suficiente de Deus na nossa vida, o que a palavra de Deus diz, porque nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Ele falou que nós somos vencedor. Nós possamos o que a palavra de Deus diz que nós possamos. E nós temos aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos. Sem Ele nada poderemos fazer. Nada, absolutamente nada. Aí o profeta foi lá advertir ele sobre isso. Aí o que acontece? O 16, ele diz assim: sucedeu que falando, ele respondeu: puseste-te por conselheiro do rei, cara-te, porque nós já lemos isso aqui. Deus já tinha deliberado destruir ele, porque fizesse isso e não desse ouvido o conselho. Irmão, Provérbios 19:21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho vem de Deus, tá, irmãos? Não faça nada sem consultar a Deus, não. Toda decisão, irmão, que nós vamos tomar na nossa vida, nós temos que consertar. Nós temos que consultar a Deus. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá.
o conselho de Deus permanecerá na nossa vida, irmãos. Então nós temos que abrir o olho. Às vezes Deus permite que passamos por provações e dificuldade para nos conformar perfeitamente com a sua santidade, mas o que? E a sua vontade para a nossa vida. Jó 5, 5:17 diz assim: eis que bem-aventurado é feliz, é uma pessoa alegre, é uma pessoa vamos dizer assim, concretizado na vida, uma pessoa que tem experiência de vida, que já viveu muito, que cada dia agradece a Deus por mais um dia, ou uma hora, ou um mês, ou um ano, que Deus tem acrescentado na nossa vida. Jó diz assim: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Amém, irmãos? Bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. A repreensão é de Deus, irmão. A repreensão é de Deus. O 18 ele diz assim: que Deus não despreze, pois, o castigo do Deus poderoso. Aqui está até errado, tá, irmão? Deus ele não castiga ninguém. Deus simplesmente, Deus prova. Deus deixa nós passar as coisas na nossa vida para nos provar como está o grau da nossa fé. E às vezes nós precisamos ter uma nota maior. O aluno no colégio não luta para ter uma nota melhor no fim do ano. Nós precisamos também ter uma nota melhor com Deus. E como Deus nos prova, não castiga. Deus nos prova na hora da nossa adversidade. Na hora que as coisas estavam tudo bem, obrigado. Mas na hora que nós estamos passando por luta, na hora que nós estamos passando por enfermidade, na hora que nós estamos passando por desemprego, Deus ele quer que nós venhamos dessa maneira. O Senhor é Deus que abre porta onde está fechada. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. É assim que nós temos que permanecer, irmão, na palavra de Deus. A palavra que vai fazer nós vencer é quando nós usamos a palavra de Deus. Já estamos aqui quase encerrando, mas nós temos 25, mesmo Crônicas, segundo livro de Crônicas 25, 27. Olha o fim deste homem, irmão. Olha o fim deste homem. O que aconteceu com este homem? Diz assim, e desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Fizeram uma armação para pegar ele, para matar ele. Por quê, irmão? Porque um abismo chamou outro abismo. O profeta falou com ele e não deu ouvido. Diz assim, porém, ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-nos até Laquis e o mataram ali, irmãos. Por quê? Por causa de uma desobediência, irmãos. Nós vemos pessoas que já esteve com a gente aí 20, 25 anos atrás aí, deixou tudo, deixou um maná espiritual, o pão vivo que desceu do céu, para ir para este mundo, irmãos, comer pão, completa aí, não precisa completar, que o diabo amassou. Hoje já não existe mais, já não está neste mundo. E só Deus sabe aonde está, porque ignorou a palavra de Deus, não deu ouvido à palavra de Deus, ouviu, mas não deu ouvido. O que adianta nós ouvir a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus?
Ah, não, eu sou cristão na igreja, mas lá fora não. Lá fora eu estou no meio da rodinha lá, dos ímpios lá. Assim, pois é, irmão. Então não nasceu de novo. E aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Jesus falou com Nicodemo, de Deus, se não nascer de novo. Em verdade te digo, Nicodemo, que o homem, se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos deste mundo. Jesus disse assim, Pai, Jesus fez uma oração, Pai, não peço que tire ele do mundo, livre do mal, porque eu não sou do mundo, mas eles, como eles também não é do mundo, nós não somos deste mundo, irmão. Então nós não podemos conformar, como está escrito em Romanos 12, 2. Fala assim, nós podemos ter Romanos, faz favor, Romanos já estamos terminando. Romanos 12, 1 e 2 para nós ler. Diz assim, Romanos 12, 1, né? Rogai-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso aqui, culto racional. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas está descendo, não estamos alimentando com a palavra de Deus. Aí o 2 diz assim, não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do nosso entendimento. Nós não podemos conformar com este mundo, porque nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros na terra, aqui na terra. Aqui não é o nosso lugar, irmãos. Quem quiser ficar com o mundo para ele, pode ficar. Eu quero que a minha senha esteja bem perto na mão de Deus para ir chamar. Porque todos nós temos a nossa senha para ir chamar, para ir nos chamar. Entendeu? Estamos terminando aqui com os versículos aqui de Salmo 81. Eles ouviram, irmão, o profeta? Eles não ouviram. Eles não quiseram ouvir o profeta. Olha o que Deus fala aqui, irmãos. 81, Salmo 81. 6. Começa no 6. Olha o que Deus fala aqui, irmão. Deus está dizendo assim, tirei de seus ombros a cargas, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Do cesto. Está falando 430 anos que eles ficaram escravos no Egito. Então Deus está falando que tirou deles. Irmão, Deus tirou a carga, irmão, que Satanás colocava nos vossos ombros, irmãos. O fardo dele é suave, o jugo é leve. Deus está falando aqui que tirou o cesto da mão deles, tirou a opressão da vida dele. O Senhor diz assim, clamaste na angústia e te livrei, respondi do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Aí o 8 diz assim, ouve-me, povo meu, eu te admostrarei. Aí ele diz assim, irmão, isso aqui vai lá no fundo do nosso coração, irmão. Olha o que faz aqui. Deus falando aqui. Diz assim, mas o meu povo não quis ouvir. Não é isso não, é aqui em cima aqui, o 8. Ouve, povo meu, eu te admostrarei. Olha o ar de Deus, irmão. Israel, se me ouviste, não haveria entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua
a tua boca e encherei. O 11 diz assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Que tristeza, né, irmãos? Aí Deus fez tudo para eles. Agora estou falando, não tem Deus estranho. O que Amazias fez, irmãos? O que Amazias fez? Prostrou diante do Deus estranho. Fez Deus estranho que nada poderia livrar eles. O fim dele foi o quê? A morte. Aí não adianta. Isaías fala, se a pessoa correr da morte, ela acha a gente onde a gente estiver. Ele correu para Laquis, lá pegaram ele e mataram ele. Por quê, irmão? Porque ele não deu ouvido. Quando a pessoa, irmãos, você fará, ou a pessoa fará coisa com você, ou você fará as coisas com a pessoa, você presta atenção se ele está ouvindo ou se ele está sendo ouvinte. É bom a gente pensar nisso, tá, irmãos? Porque às vezes a pessoa, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, para nos advertir sobre os caminhos que nós estamos andando, porque Deus quer o nosso bem. Assim como o Pai repreende o Filho que ama, Deus também nos corrige para o nosso bem, para que nós não perdemos a nossa salvação. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Aplaude o nome do Senhor Jesus. Aplaude. Receba, Senhor. Receba, Jesus. Receba, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão, que é para a tua glória, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Você escolhe se você quiser ficar em pé, ou sentado, ou enjoelhado, escolhe da maneira que você... Importa é que você vai rasgar o coração diante de Deus. Amém? Fala com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra, Senhor, ela foi ministrada, meu Pai, de acordo com o Senhor vem falando comigo, meu Deus, Deus de domingo, meu Pai. Quando eu soube, Senhor, que o Senhor já tinha me escolhido para estar aqui nessa quarta-feira, ministrando a tua palavra, de acordo com o Senhor me deu a tua palavra pelas madrugadas adentro, meu Pai. Hoje foi dito aqui, porque nós pregamos, mas quem fala é o Senhor. Senhor, que essa palavra do Senhor, ela encontra guarida, Senhor, no coração desse teu filho, dessa tua filha, Senhor, para produzir fruto a 30, a 60 e 100 por um, mas que ela não volte vazia, meu Pai, a tua palavra não volte vazia, antes que prospere naquilo que ela foi enviado. Vai tocando, Espírito Santo, vai tocando na vida desse jovem, vai tocando na vida dessa senhora, vai tocando na vida dessa moça. Senhor, vai colocando o bálsamo, Senhor, vai colocando o bálsamo nesse coração, meu Pai, ferido, nesse coração triste, meu Pai, às vezes por uma desobediência de um filho ou de uma filha, Senhor, e o inimigo tem colocado tristeza, Senhor, no coração dessa tua filha, desse teu filho, mas a tua palavra, Senhor, ela diz que na tua presença, na tua santa presença, a abundância de alegria, Senhor, vai enchendo, Espírito Santo, vai moldando, Espírito Santo, vai tocando, Senhor, aqueles que estão desanimados, Senhor, que restaura as forças, Senhor, o ânimo deles, Senhor, a saúde, na saúde, meu Pai, na área financeira, na área familiar, na área sentimental. Senhor, vai tocando, vai enchendo, vai moldando essas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai curando as feridas, Senhor. Pai que eterno, em nome de Jesus, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor.